Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians. O Thiago Salazar está lá em frente ao Parque São Jorge agora, trazendo as últimas novidades do Timão. Trouxe informações sobre o reforço do Timão, Jesse Lingard, aquele mesmo, ex-Manchester United. Disse que até o Memphis Depay já ligou para ele, tá tudo certo. Se tem reforços chegando, pode ser que tenha jogador do Corinthians de saída. Que a Juventus da Itália colocou uma proposta de 150 milhões de reais pelo meia André do Timão. E aí, você venderia o meia André do Timão agora por 150 milhões? Como sempre, tá bem legal, informativo o vídeo de hoje. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Gazeta Esportiva. Michele, o que é importante? A gente, ontem aqui no Gazeta Esportiva, nós trouxemos o estágio da negociação, eu falava já ontem, cerca de 70% certo. Foi o que um dos dirigentes aqui do Corinthians passou para a nossa reportagem. 70% certo, precisa alinhar toda a parte financeira. Vou dar aqui um exemplo, o Corinthians não aceita fazer negócio se tiver de pagar luvas, se tiver que pagar pela transferência para firmar o acordo. O Corinthians quer assumir apenas o salário. E uma informação importante é de que o staff do Lingard aparentemente está disposto a aceitar essa condição, porém com uma contrapartida, colocar no contrato algumas metas para que o Lingard possa ter o contrato renovado automaticamente até o final de 2027, caso ele alcance essas metas. E a informação também que nós conseguimos é de que são metas mais fáceis, mais simples do que, por exemplo, a do Labiá, que precisa jogar pelo menos 50% dos jogos do Corinthians no ano, no mínimo 30 minutos deles. Se isso acontecer com o Labiá, ele renova o contrato automaticamente. A do Lingard, pelo que a gente apurou, vai ser um pouco mais fácil do que isso. O que vocês acham? Uma boa? Bom, eu acho que não, porque o mínimo que uma pessoa tem que fazer é jogar 50% dos jogos. Mas vamos deixar aqui para os especialistas comentarem o que você acha a respeito, Paulo Sérgio, dessa contratação do Lingard e dessas questões, né, financeiras. Não teria que pagar luvas e tudo mais, mas teria uma renovação automática, sendo que cumpriria metas mais simples, levando em conta mais simples que as do Zaccaria, né? Bom, nós estamos vivendo um futebol moderno aí, né? Estrutura moderna de gestão. Meta é meta, viu, gente? Meta não é ser coisa fácil, particularmente, não, hein, eu não gosto disso. Eu sou a favor do atleta fazer o contrato e ele tem que render. Até porque quem está contratando sabe que está contratando. Não vai ficar contratando com pulga na orelha. Caridade? Então, eu, particularmente, o exemplo que nós já temos no Corinthians aí, né, do Memphis, essas coisas não podem acontecer. Esses contratos absurdos, com metas aí de premiações absurdas. Então, tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Se trata de um bom jogador, se trata de um bom jogador. Agora, não é um jogador também que vai chegar e vai arrebentar. Não sei, vamos esperar. E aí, Alex? Eu acho que o Corinthians está fazendo uma contratação de aposta, mas muito de aposta. Porque, é claro, toda contratação, por mais que seja de um jogador com mais nome, um jogador de qualidade, que esteja bem, em ritmo de jogo, ela sempre é uma aposta. Mas há apostas maiores e apostas menores, mais arriscadas e menos arriscadas. Essa é uma aposta que, pelo lado financeiro, não é tão arriscada assim, porque ele vai receber só os salários. O Corinthians não está gastando uma grana para contratar e tirar um jogador de algum lugar. É só pelo salário, porque é um atleta que estava livre. Agora, um jogador de 33 anos, que já jogou no Manchester United, já jogou no futebol europeu, mas era uma grande promessa que não vingou, não explodiu, eu confesso que não sei que tipo de jogador o Corinthians terá em seu elenco. Será que é um cara que vai agregar, que vai acrescentar tecnicamente? Bom, o auge já passou, né, Alex? Há muito tempo. E nos últimos tempos ele não jogou nada. Sempre lembrando, jogador de 33 anos. E que nos últimos 2 anos, pelo menos, não jogou quase nada. E jogar no ataque hoje, Alex... Aqui no Brasil... Você tem que ter condicionamento físico. Isso aí. Bom, agora a gente vai acionar nosso correspondente da TV Gazeta em Londres, Luiz Corvini, que vai falar um pouquinho mais sobre a trajetória do Lingard no futebol inglês. Boa noite, Luiz.
Michele, boa noite para você, boa noite a todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Olha só, estou em frente ao London Stadium, casa do West Ham, e a penúltima casa de Jesse Lingard quando ele jogava aqui no futebol inglês. Mas a gente sabe que o grande elo dele é com o norte da Inglaterra, né? Então, com Manchester. Ele, na verdade, ele nasceu em Warrington, cidade que fica entre Liverpool e Manchester. Ele começou cedo nas categorias de base do United, aos 7 anos, chegou para o time principal em 2012. Mas ele parece que nunca foi a escolha principal dos treinadores, viu? Daí ele chegou a ser emprestado, então, para outros times aqui da Inglaterra, mas todos eles estavam jogando na segunda divisão na última década, né? E, então, mesmo assim, ele acabou sendo convocado para a seleção inglesa para jogar a Copa de 2018, fez até um gol. Mas sabe, o que parece mesmo é que os torcedores não ficaram muito felizes, ele não agradou os torcedores. Ele tinha bons desempenhos em alguns momentos, outras vezes ele tinha um desempenho ruim, mas o que o pessoal fala muito aqui nas redes sociais é que um dos focos dele era justamente as redes sociais. Então ele era muito ativo até demais nas redes sociais. O último time dele por aqui foi o Nottingham Forest. Depois disso, ele foi lá para a Coreia do Sul jogar no Seul, onde jogou 67 partidas e fez 19 gols. O contrato dele terminou em dezembro do ano passado. E o que o Lingard queria era uma chance de voltar a jogar no futebol inglês. Mas isso acabou não se concretizando. Ele não despertou interesse aí na última janela de inverno. Então, o Corinthians surgiu como uma opção. Os sites de notícia aqui dizem que ele vai pensar nessa proposta durante o fim de semana, porque ele também teria atraído o interesse da Major League Soccer nos Estados Unidos e de alguns times na Holanda e na Itália. Mas olha, eu antes de entrar aqui ao vivo, eu entrei nas redes sociais dele e vi que está sendo invadido pelos corintianos, falando já boas-vindas, falando você está vindo mesmo, tá? Então aquela loucura mesmo, bem típica dos brasileiros nas redes sociais. E quem sabe a amizade com o Memphis Depay, no período que eles jogaram juntos no Manchester United, pode também ser um fator aí decisivo para ele ir para o Corinthians. Mas claro, uma outra dúvida é saber se ele vai gostar mais vai trocar o K-pop pelo samba, pelo pagode, pelo sertanejo. Será que ele vai se adaptar bem aí no Corinthians, aí no Brasil? Eu faço a pergunta para vocês aí. Será? Ele gosta de K-pop? Olha, mas eu aposto que o samba vai pegar ele de jeito igual pegou o Memphis Depay. Muito obrigada, Luiz Corvini, conversando com a gente direto de Londres, lá na Inglaterra, nosso correspondente internacional da TV Gazeta. Então, olha, ele é um meio atacante, já tem 33 anos, tá desempregado desde o final do ano passado, fez 67 jogos pelo último time e, como o Luiz falou, 19 gols. E eu pesquisei 11 assistências. Você esqueceu bom isso? Você esqueceu que gosta das redes sociais. Gosta de redes sociais. Ele é muito ativo em redes sociais. É muito ativo nas redes sociais. Que bom. O que significa? Porque se vier pra cá e os torcedores do Corinthians tudo aplaudindo, não der resultado, as redes sociais vai levar ele de volta. Ele vai fazer coraçãozinho, mensagens. As redes sociais levam de volta. Então, agora, eu tenho uma pergunta pro Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, você tem muito bastidor lá do Corinthians. Memphis Depay já trouxe o Labiá, um amigo dele. Será que o Lingard também tem a ver com o Memphis Depay, porque eles já jogaram juntos? Será que também é um pedido do Memphis Depay? Calma, Paulo Sérgio, daqui a pouco você responde a respeito disso. Porque assim, será que tá sendo amigos do Memphis agora, é o Corinthians? Bom, isso é um bom sinal, né? É? Pra quem? Aí nós estamos dizendo que o Memphis fica. É um bom sinal, mas é assim, mas aí vai fazer o quê? Time amigos do ADD, amigos do Depay, como diz o Osmar Garrafa. O Thiago Salazar vai trazer informações disso. Se o Lingard não vingou como se imaginava na Europa, muita gente se pergunta se ele está vindo para o Coringão só por causa da proximidade com o Memphis Depay. E o Salazar vai explicar o que ele conseguiu apurar a respeito disso pra gente. E depois o Paulo Sérgio também vai trazer as informações dele. Vai daí, Salazar. Só por causa do Memphis, não. A gente pode dizer que o Memphis foi importante porque o Lingard ligou para o Memphis. O Memphis falou com o Lingard, falou com a diretoria do Corinthians sobre um jogador porque eles se conhecem. Mas desta vez a contratação ou a negociação, nesse caso ainda,
com o Lingard não tem indicação, não partiu de uma iniciativa do Memphis Depay, diferentemente do que aconteceu no caso do Labiat. Desta vez, no caso do Lingard, ele foi oferecido não só para o Corinthians, para diversos clubes do Brasil. Quando chegou aqui ao Corinthians por meio do staff do Lingard, foi passado para o Dorival Júnior, que deu o aval. Falou, olha, interessante. A diretoria do Corinthians então passou para a diretoria financeira, que disse, olha, este salário dá para pagar. Bom, então Marcelo Paes, vai lá, é com você, senta para negociar, porque nos interessa, cabe no bolso, pode trazer. E agora o Corinthians está tentando trazer o amigo do Memphis Depay, mas não por indicação do holandês, Michele. Paulo Sérgio, confere também com as suas informações, não é mais uma indicação do Memphis, mas conhece, né? É amigo ali do... É lógico que se o Memphis fizer uma pressãozinha lá, dentro do Corinthians, e que a gente sabe que ele tem força tem lá... Tem moral lá. Tem moral. A gente sabe que ele tem moral, que ele tem força. Com o Marcelo Paes está sendo um outro relacionamento. O Marcelo Paes já está abrindo algumas portas aí para o Memphis. Então, sem dúvida nenhuma, esse jogador ele só virá se por causa do Memphis. Falando assim, vem pra cá que eu seguro. Ele vem. Agora, o que eu quero saber, na semana passada nós estávamos discutindo aqui, Memphis fica ou não fica? Memphis fica ou não fica? E com o Memphis trazendo os amigos... já pode ser um indício, né? Já é um indício que o Memphis fica. Ah, não sei. Depois o Memphis vai e fica os amigos. E quem jogava era o Memphis. Mas aí, pode ser. Pode ser. Lembra quando veio aquele técnico pro Palmeiras, que ele trouxe um monte de argentino? O Gareca. Trouxe e aí ele foi... Pablo Monchi, Tóbio, todo mundo. O Cristaldo, trouxe um monte de mala. Mas se derem bom resultado... Não, isso sim. Agora, o Lingard, você viu pelo que o Luiz Corvini falou? É craque de redes sociais, já falou de música. Agora, e o futebol que é bom? E o futebol que é o que interessa para o Corinthians? Redes sociais, 9 milhões e 200 mil seguidores no Instagram. É um cara de peso no Instagram. Sim. Aí eu fui procurar saber quem ele segue, porque às vezes quando ele segue muita gente, por exemplo, do Corinthians, ou alguns jogadores, já ele do Corinthians só segue o Memphis. Até o Luva de Pedreiro ele segue, mas do Corinthians só o Memphis. Olha, ele segue o Danilo do Botafogo, o Andréas Pereira do Palmeiras, ele segue, o Alex Telles do Botafogo, o Ronaldinho Gaúcho. Jogadores que jogaram lá fora. Exatamente. O Danilo, que é volante, jogou lá no Nottingham Forest. Então, assim, do Corinthians ele ainda não tem nenhuma ligação. Mas Alex ativo tem uma. Mas tem isso que eu ia falar, eu ia concluir só com isso. O Memphis Depay é o pivô para saber se o Lingard chega e se chegar, ele vai ser o responsável por ter dado certo ou não. Sim. E agora o Salazar, sim, vai chegar para falar sobre a provável escalação do Coringão para o jogo de amanhã. Qual que é a ideia do treinador, Salazar? Obrigado, viu, Salazar? A ideia é força máxima, Michele, e talvez com uma novidade. Caio César, pelo segundo dia seguido, trabalhou no campo com os companheiros, fez parte do treinamento com bola com estes companheiros, na verdade, ainda tem o treinamento de amanhã, enfim, muito provavelmente ele pode ser a novidade do Corinthians, pelo menos o banco de reservas para essa semifinal contra o Novo Horizontino, lembrando que daqueles jogadores titulares, o Dorival Júnior vai sentir principalmente a falta de Yuri Alberto, que continua afastado no departamento médico. Então, Caio César deve ser a grande novidade, Michele. E olha, já fica o aviso aqui, eu vou passar a bola para vocês. Acabou de chegar uma informação para a nossa reportagem, mas na próxima entrada aqui eu conto para vocês, tá bom? Atenção, fiel torcida! Chegou proposta de 150 milhões de reais pelo volante André do Corinthians da Juventus de Turim. Quero saber do Paulo Sérgio e do Alex Miller, tem que vender ou não? Um jogador desse hoje, e o Corinthians no estado que está, se conseguir um valor de 25, 30 milhões aí, tem que vender. Tem jeito. Tem que vender, não tem condições, até porque
vai ajudar no caixa da equipe. Ó, e o bom disso... milhões de reais dá pra pagar o Garro e o Memphis. Não, e o bom disso, Mi, é que é um sobra. garoto que não teve tantos custos, veio da base. E você observa o elenco que o Corinthians tem hoje, o André, ele é um jogador importante. Importante, mas não é aqueles insubstituível, como seria, por exemplo, Yuri Alberto. Se você pode pegar esse valor e comprar um outro jogador ou outros jogadores de outras posições. Ele vai fazer falta? Vai pela qualidade que tem, mas não é um cara que, puxa vida, agora não tem o que fazer, como é o caso do Yuri Alberto, não tem um camisa 9. O próprio Bidon hoje. Também. O próprio Bidon, gente, é um dinheiro muito bom que cai no colo do Corinthians. Se essa proposta for confirmada mesmo, tem que vender. Tem que vender, deve vender agora. Sim. Aí põe um laço, né? E faz uma festa. E vai ser bom pro André. Porque é bom pro André, é bom pro Corinthians, maravilhoso Corinthians. Bora lá, Fiel, confirmando a última informação aí dessa proposta milionária que chegou aí pro André. Da base tá aí, ó. Coloquei no Google agora, 34 minutos atrás, tá vendo? Quem deu para essa informação foi o Sairmi Carvalho, tá vendo? Ó, proposta. 151 milhões de reais. Aí eu entrei aqui pra gente dar uma olhada, né? Então, a proposta da Juventus da Itália, e ele mostra aqui, ó. 25 milhões de euros, que dá 151 milhões de reais. E aí, você venderia ele por esse valor, mano? Ou dá pra segurar mais um pouco? Eu vou falar pra você, cara, pelo futebol que ele joga, né? Parece que ele tem uns 5, 6 anos de Corinthians já, né? Parece que ele não sente o peso. E ele é bola, esse moleque. Eu não sei, velho. Eu não seguraria, não. Sabe por quê, mano? Na Europa, pessoal, acho que vocês já sabem disso, mas na Europa a janela de transferência é diferente do Brasil, né? Então essa janela de transferência deles lá é a janela de inverno, é a janela de meio de temporada. A principal janela de transferência deles acontece no meio do ano, junho e julho. Então é onde os clubes realmente fazem toda uma reestruturação para buscar reforços, né? Para recompor o elenco. E aí sim vem as propostas mais pesadas. Pelo momento que o Corinthians está passando, pensando também no Corinthians e todas as competições que o Corinthians está, né? E vai ter o calendário bem apertado aí, eu seguraria ele até o meio do ano. Esses 25 aí dá pra virar uns 40 fácil, mano. Eu duvido que os porcos iria vender ele por 25. Eu duvido, mano. Eu duvido, tá? E aí aqui sem clubismo, tá, pessoal? O Corinthians, quando vai vender, vende muito mal. E o Corinthians nem é acostumado a receber proposta desse valor, recebe, tá? Então eu seguraria. E você, seguraria ele ou não? Deixe sua opinião aí nos comentários. E aqui no site do meu timão acabou de sair também a provável escalação aí que o Corinthians vai enfrentar o Novo Horizontino pela semifinal do Campeonato Paulista. Vai entrar com o Hugo Souza, né? Força máxima praticamente aqui, lógico, salvo o Yuri Alberto que tá lesionado. Então, Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, zaga monstruosa, né? E Matheus Bidu. O Corinthians tem os dois pontas mais ofensivos, né? Que é o Matheus Bidu e o Mateuzinho. E em vários momentos do jogo, a zaga é composta por 3, com o Gustavo Henrique, o Gabriel Paulista e o Ranieri no meio, né? Fazendo uma linha de 3 ali e dando mais liberdade para os pontas avançarem. É assim que o Matheus Bidu e também o Mateuzinho cresceram muito de rendimento na mão do Dorival Júnior. Sei que é básico falar isso, né, pessoal? Mas só para comentar aqui a escalação, tá? O Ranieri ou o Breno Bridon ele tá colocando ali, né? Mas provavelmente vai entrar com o Ranieri, por conta disso que eu falei, desse contexto. E aí tem o André, né? A proposta, a gente acabou de falar dele. O Alan, o Rodrigo Garro. Cara, um negócio curioso sobre esse Alan, que acho que ele tem um gol só na carreira, né? Bizarro, né? Esse número. Mais que ele é um meio, assim, né? Até zagueiro, cara, faz gol. Bem diferente, né? Mas, cara, ele vou falar, né, que ele faz o básico bem feito, mas é um cara que dá muita consistência, né, e segurança ali pro meio do Corinthians. Faz funcionar e dá mais liberdade pro Garro, quando o André Carrillo tá junto. Rodrigo Garro, Guinegão e Memphis Depay. Essa é a escalação que o Corinthians vai para enfrentar o Novo Horizontino sábado às 20h30, é isso, né? Às 20, acho que é às 20. Então é isso, pessoal. Vamos lá, né? Vamos ver quem vai. Como é que vai ser esse jogo. Não é um jogo fácil, é um jogo bem difícil, mano. Sim, tem que entrar com a faca no dente, tem que entrar jogo da vida, tem que entrar, mano, numa determinação assim, ó. Nós vamos ganhar esse jogo aqui de qualquer jeito. Se não entrar assim, se entrar tocando a bola pra trás, esperando os caras, mano, vai tomar uma bafa. Certeza que vai tomar uma bafa. Mas é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, quiser e puder deixar o seu like, se inscrever, ajuda demais, tá, pessoal? A gente começou o canal tem 15 dias, tem 3.000 inscritos já, mano. Olha que loucura. Isso com certeza é resultado aqui das notícias com muita veracidade, né, do Coringão. A gente leva o Coringão muito a sério aqui no canal. Bora lá, fiel. Então, se você puder se inscrever, deixar o like, ajuda demais, beleza? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, e vai, Corinthians!